O motivo pelo qual Satanás desejava tanto o corpo de Moisés é uma revelação surpreendente encontrada nas entrelinhas da Bíblia. O grande inimigo de Deus, Satanás, demonstrou um interesse particular pelo corpo de um dos maiores profetas da história. A Epístola de Judas, um dos livros mais curtos do Novo Testamento, traz à tona um episódio intrigante: a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. No capítulo 1, versículo 9, é feita uma breve menção a essa disputa, onde Miguel, ao discutir com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousa pronunciar um juízo de maldição contra ele, mas diz: "O Senhor te repreenda." Embora essa passagem seja breve, ela levanta várias questões. Por que Satanás estava tão interessado no corpo de Moisés? O que estava em jogo nessa disputa? E por que esse evento é mencionado apenas uma vez na Bíblia? Para entender melhor o significado dessa disputa, é necessário considerar o contexto da carta de Judas. O autor escreve para alertar os cristãos sobre falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja, trazendo doutrinas distorcidas e desviando muitos da fé. Em Judas 1:4, ele utiliza exemplos do Antigo Testamento para ilustrar o juízo de Deus sobre aqueles que se rebelam contra ele, como os israelitas incrédulos, versículo 5, os anjos caídos, versículo 6, e as cidades de Sodoma e Gomorra, versículo 7. Nesse contexto de rebelião e juízo, Judas menciona a disputa entre Miguel e Satanás, usando-a para destacar a ousadia dos falsos mestres que blasfemam contra as autoridades celestiais. Isso contrasta com a postura de Miguel, que, apesar de ser um ser poderoso, não lançou juízo contra Satanás, mas apelou à autoridade do Senhor. Embora a menção à disputa seja curta, ela revela lições importantes. Primeiramente, ela nos lembra que há uma batalha espiritual constante no mundo invisível, onde anjos fiéis a Deus enfrentam as forças do mal lideradas por Satanás. Em segundo lugar, ela mostra que até mesmo um anjo poderoso como Miguel reconhece a autoridade suprema de Deus e não age por conta própria, mas confia no julgamento divino. Além disso, a singularidade dessa referência sugere que há mais nessa história do que podemos compreender à primeira vista. Por que a disputa pelo corpo de Moisés é tão significativa a ponto de ser incluída na Epístola de Judas? Quais as implicações dessa disputa para a nossa compreensão da batalha espiritual e dos propósitos de Deus? Para responder a essas perguntas, é necessário explorar mais a fundo os personagens envolvidos: o arcanjo Miguel e o profeta Moisés. Quem são eles e qual é o papel deles na história da redenção? Como a participação deles nesse episódio pode revelar as intenções de Satanás e os planos de Deus? O nome Miguel significa quem é como Deus em hebraico, uma pergunta retórica que enfatiza a incomparabilidade de Deus. Esse nome sugere que Miguel é um defensor da supremacia divina, alguém que combate aqueles que se opõem a Deus e tentam usurpar sua autoridade. Na Bíblia, Miguel é citado por nome em 5 passagens: Daniel 10, 13 e 21, Daniel 12, 1, Judas 1, 9 e Apocalipse 12, 7. Nessas passagens, ele é descrito como um dos principais príncipes celestiais, o grande príncipe que protege o povo de Deus, o arcanjo que disputa com Satanás e o comandante dos exércitos celestiais, que luta contra o dragão e seus anjos. Essas referências indicam que Miguel ocupa uma posição de destaque na hierarquia angelical, sendo um arcanjo, termo que significa anjo principal ou líder. Embora a Bíblia não mencione um número exato de arcanjos, a tradição judaica e cristã geralmente reconhece 7 arcanjos, com base em passagens como Apocalipse 8:2 e Tobias 12:15, um livro deuterocanônico. O arcanjo Miguel, em particular, possui autoridade sobre outros anjos e lidera os exércitos celestiais na luta contra as forças malignas. Em Daniel 10, ele é descrito como tendo vindo em auxílio de outro anjo que estava sendo impedido por um príncipe demoníaco da Pérsia, sugerindo que Miguel tem o poder de intervir em conflitos espirituais e remover obstáculos no mundo invisível. Além de sua função como guerreiro celestial, Miguel também é retratado como protetor do povo de Deus. Em Daniel 12:1,
Ele é descrito como aquele que se levanta em defesa dos filhos do seu povo durante um período de grande tribulação, mostrando que Miguel se importa de maneira especial com o bem-estar do povo de Deus e age em seu favor nos momentos de crise. Esse papel protetor de Miguel é também evidenciado em Judas 1:9, onde ele disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Embora os detalhes dessa disputa não sejam especificados, podemos inferir que Miguel estava agindo para proteger o corpo de Moisés de algum plano maligno de Satanás. O corpo de Moisés tinha um significado especial, e Miguel se levantou para defendê-lo contra as intenções malignas do inimigo. Em Apocalipse 12:7-9, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás, e seus anjos rebeldes, expulsando-os do céu. Essa passagem descreve a vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal e destaca o papel crucial de Miguel nesse confronto cósmico como um poderoso líder angelical e defensor dos planos divinos. Miguel não permitiria que Satanás usasse o corpo de Moisés para seus esquemas malignos. Ele se levantou para proteger a integridade desse servo fiel e garantir que os planos de Deus não fossem frustrados. À medida que aprofundamos nossa compreensão desses eventos, a disputa entre Miguel e Satanás se torna cada vez mais significativa, revelando mistérios sobre os propósitos divinos. Para entender por que o corpo de Moisés tinha tanta importância, é necessário considerar o papel de Moisés na história de Israel e no plano redentor de Deus. Moisés é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito e guiá-los até a terra prometida. Sua vida, desde seu nascimento milagroso, Êxodo 2, 1-10, até sua morte às portas de Canaã, Deuteronômio 34, 1-8, foi marcada pela intervenção divina e por um relacionamento único com Deus. Um dos momentos mais marcantes na vida de Moisés foi o encontro com Deus na sarça ardente, Êxodo 3, 1-17, onde Deus se revelou como o Eu Sou, o Deus autoexistente e eterno, que havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus comissionou Moisés para confrontar o faraó e exigir a libertação de seu povo, prometendo estar com ele e capacitá-lo para realizar milagres. Sob sua liderança, Deus executou as 10 pragas sobre o Egito, demonstrando seu poder supremo sobre os deuses egípcios e forçando o faraó a libertar os israelitas. Êxodo 7:12. No momento crucial, Deus instituiu a Páscoa, um memorial perpétuo da libertação de seu povo, que apontava para a redenção final por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus. Êxodo 12, 1-28, João 1:29. 1 Coríntios 5:7. Após a saída do Egito, Moisés continuou desempenhando um papel vital como mediador entre Deus e seu povo. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos e outras leis que formariam a base da aliança mosaica, Êxodo 19:24. Moisés passou 40 dias na presença de Deus, recebendo instruções detalhadas sobre o tabernáculo, o sacerdócio e os sacrifícios, Êxodo 25:31. Ele se tornou o porta-voz de Deus para o povo, transmitindo sua vontade e intercedendo em favor deles. Durante as décadas de peregrinação no deserto, Moisés enfrentou inúmeros desafios, como a rebelião e a idolatria do povo e as ameaças de nações inimigas. Em cada crise, ele se voltava para Deus em busca de orientação e provisão. O Senhor sempre respondeu com misericórdia e poder. Moisés também intercedeu inúmeras vezes pelo povo, especialmente quando eles pecavam, implorando o perdão de Deus e se oferecendo para suportar o juízo em lugar deles. Perto do fim de sua vida, Moisés entregou seu legado final ao povo no livro de Deuteronômio. Nele, ele relembrou as poderosas obras de Deus, renovou a aliança e exortou Israel a amar e obedecer ao Senhor de todo o coração. Moisés também profetizou sobre a vinda de um profeta semelhante a ele, que o povo deveria ouvir, uma profecia que se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. A morte de Moisés no Monte Nebo foi um momento significativo na história de Israel. Embora ele não tenha entrado na terra prometida devido a um ato de desobediência, Deus o honrou, permitindo-lhe ver a terra de longe. O Senhor mesmo sepultou Moisés em um lugar desconhecido,
marcando o fim de uma era e a transição da liderança para Josué. O legado de Moisés como libertador, legislador e profeta deixou uma marca indelével na história de Israel e na fé judaico-cristã. Ele é mencionado com reverência ao longo das Escrituras e é visto como um precursor de Cristo, o supremo profeta, sacerdote e rei. É nesse contexto da importância monumental de Moisés que a disputa pelo seu corpo se torna tão significativa. Como um servo fiel que desfrutava de uma relação única com Deus, Moisés era uma figura central nos propósitos redentores do Senhor. Qualquer tentativa de Satanás de profanar seu corpo ou usá-lo para fins malignos representaria um ataque direto à obra e à autoridade de Deus. A fidelidade inabalável de Moisés e a intervenção do arcanjo Miguel nos oferecem lições poderosas sobre a confiança nos propósitos soberanos de Deus e a vitória final que nos aguarda em Cristo. Agora que compreendemos a importância de Moisés na história de Israel e no plano redentor de Deus, podemos refletir sobre as possíveis intenções de Satanás com o corpo de Moisés. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos, podemos inferir algumas possibilidades com base no que sabemos sobre as estratégias e motivações do inimigo. Uma das principais táticas de Satanás ao longo da história tem sido enganar e desviar o povo de Deus da verdadeira adoração e obediência. Desde o Jardim do Éden, quando ele seduziu Eva a desobedecer a palavra de Deus, até as tentações de Jesus no deserto, Satanás tem buscado distorcer a verdade e levar as pessoas à rebelião contra o Senhor. No caso do corpo de Moisés, é possível que Satanás quisesse usá-lo como um meio de enganar e desviar o povo de Israel. Moisés era uma figura reverenciada, um líder que havia guiado a nação para fora da escravidão e mediado a aliança com Deus. Se Satanás pudesse de alguma forma usar o corpo de Moisés para promover falsa adoração, idolatria ou rebelião, ele poderia minar a fé de Israel e atrapalhar os propósitos de Deus para seu povo. Essa estratégia não seria sem precedentes na Bíblia. Depois da morte de Gideão, por exemplo, os israelitas usaram o ouro dos despojos de guerra para criar um ídolo que se tornou uma armadilha espiritual para eles. Mais tarde, o rei Jeroboão estabeleceu locais de adoração idólatra em Dan e Betel, usando bezerros de ouro para desviar o povo da verdadeira adoração em Jerusalém. Satanás poderia ter planejado algo semelhante com o corpo de Moisés, criando um objeto de veneração que desviasse o povo. A intenção de Satanás poderia ser afastar o povo de Deus ou, ainda, profanar o corpo de Moisés como um ato de desafio à autoridade e à santidade divina. Moisés, como um servo fiel que mantinha uma relação íntima com o Senhor, era um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. Profanar seu corpo seria uma tentativa simbólica de atacar a própria obra e o caráter divinos, visando manchar a reputação de Deus e questionar sua capacidade de proteger e honrar aqueles que o servem. Essa tentativa de profanação refletiria a natureza rebelde e maligna de Satanás, o anjo caído que se rebelou contra Deus, conforme descrito em Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12, 19. Satanás está constantemente em guerra contra o Senhor e seu povo, buscando minar a obra divina de todas as formas, seja tentando os crentes ao pecado, 1 Crônicas 21, 1, Lucas 22, 31, opondo-se à propagação do Evangelho, 2 Coríntios 4, 4, 1 Tessalonicenses 2,18, ou incitando perseguições à igreja Apocalipse 2,10, 12, 13 e 17. Profanar o corpo de Moisés seria apenas mais uma manifestação de sua hostilidade contra Deus. Outra possibilidade seria Satanás tentar usar o corpo de Moisés de alguma maneira para frustrar os planos divinos para Israel. Moisés teve um papel crucial na formação de Israel, como o povo da aliança de Deus, entregando-lhe a lei e guiando-os até a entrada da terra prometida. Se Satanás pudesse interferir no legado de Moisés ou criar confusão sobre sua morte e sepultamento, ele poderia semear dúvidas e desunião entre os israelitas, enfraquecendo sua fé e seu compromisso com a aliança. Esse movimento estaria em linha com os esforços contínuos de Satanás para frustrar os propósitos redentores de Deus.
Ao longo da história, o inimigo tentou impedir o cumprimento das promessas divinas, seja através da perseguição aos patriarcas, Gênesis 12, 10, 20, 20, 1-18, da escravidão dos israelitas no Egito, Êxodo 1, 8, 22, ou das ameaças à linhagem messiânica, de Crônicas 21, 4, 7, 22, 10, 12. Atacar o legado de Moisés seria mais uma tentativa de Satanás de sabotar o plano de Deus e impedir seu povo de cumprir seu destino. A ousadia de Satanás ao confrontar um anjo de Deus é notável, especialmente na disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Essa ousadia revela não apenas as intenções malignas do inimigo, mas também a audácia surpreendente ao confrontar diretamente um anjo poderoso. Para entender a magnitude dessa ousadia, é preciso considerar a história da rebelião de Satanás contra Deus. Originalmente criado como um querubim ungido, repleto de sabedoria e perfeito em beleza, Ezequiel 28, 12, 15, Lúcifer, como Satanás era conhecido antes de sua queda, se encheu de orgulho e aspirou ser igual ao Altíssimo, Isaías 14, 12, 14. Ele liderou uma rebelião angelical contra Deus, resultando em sua expulsão do céu, juntamente com um terço dos anjos, Apocalipse 12, 3, 4, 7, 9. Desde então, Satanás tem se empenhado em uma campanha incansável contra Deus e seu povo. Ele é descrito como o Deus desta era, 2 Coríntios 4, 4, o príncipe do poder do ar, Efésios 2, 2, e o acusador dos irmãos, Apocalipse 12, 10, com o objetivo de roubar, matar e destruir, João 10, 10, opondo-se à obra de Deus e desviando as pessoas da verdade e da justiça. Nesse contexto de rebelião obstinada, a ousadia de Satanás ao confrontar Miguel pelo corpo de Moisés é ainda mais chocante. Como anjo caído, Satanás sabe do poder e da autoridade dos anjos fiéis a Deus e está ciente de que não tem força para prevalecer contra eles em um confronto direto, como ficou evidente em sua derrota diante de Miguel e os exércitos celestiais, Apocalipse 12, 7, 8. No entanto, ao disputar o corpo de Moisés, Satanás demonstra uma ousadia surpreendente. Satanás, ao desafiar diretamente a vontade de Deus e a autoridade de seus servos angelicais, não apenas busca profanar o corpo de um dos maiores profetas de Deus, mas também ousa resistir a Miguel, o arcanjo encarregado de proteger o povo de Deus e de defender seus propósitos. Essa ousadia reflete a natureza arrogante e rebelde de Satanás. Embora ele saiba que está destinado à derrota e ao julgamento eterno, Mateus 25, 41, Apocalipse 20, 10, ele continua a se opor obstinadamente a Deus e a atacar seu povo, sendo movido por um ódio irracional a tudo o que é bom, verdadeiro e santo. Ele não medirá esforços para corromper e destruir a obra de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés também evidencia a disposição de Satanás em explorar qualquer oportunidade para avançar com sua agenda maligna, buscando brechas ou pontos fracos que possa usar para influenciar, tentar ou atacar o povo de Deus, seja por meio de tentações sutis, 1 Crônicas 21, 1, acusações implacáveis, Jó 1, 6, 12, 2, 1, 7, ou ataques diretos, Lucas 22, 3, Atos 5, 3. Satanás está constantemente tramando contra os fiéis. Diante dessa ousadia e obstinação do inimigo, o exemplo do arcanjo Miguel se torna ainda mais instrutivo. Embora estivesse enfrentando uma situação provocativa e um adversário poderoso, Miguel não recorreu a acusações arrogantes ou ataques impetuosos. Em vez disso, apelou à autoridade suprema de Deus, declarando: "O Senhor te repreenda", Judas 1, 9. Essa resposta nos ensina lições valiosas sobre como devemos lidar com as investidas do inimigo. Embora sejamos chamados a resistir ao diabo, Tiago 4, 7, 1 Pedro 5, 9, não devemos fazê-lo com nossa própria força ou sabedoria. Devemos, como Miguel, confiar na autoridade e no poder de Deus, invocando seu nome e permanecendo firmes em sua verdade.
Agora, exploraremos mais a fundo a natureza da batalha espiritual entre o bem e o mal, além das lições que podemos extrair do exemplo de Miguel e de outros personagens bíblicos. Veremos como, apesar da ousadia e obstinação do inimigo, podemos confiar na vitória final de Deus e na proteção que Ele oferece a todos os que nele confiam. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés oferece um vislumbre fascinante do mundo espiritual invisível e do papel crucial que os anjos desempenham na batalha cósmica entre o bem e o mal. Ao longo das Escrituras, vemos os anjos envolvidos ativamente na execução dos propósitos de Deus e na proteção de seu povo. Desde o anjo que guardava a entrada do Jardim do Éden, após a queda, Gênesis 3:24, até os anjos que ministrarão aos fiéis durante a tribulação, Apocalipse 7, 1:3, 14, 6:7, esses seres celestiais servem como agentes da vontade divina e defensores da justiça. Uma das principais funções dos anjos na batalha espiritual é a de mensageiros e intérpretes da revelação divina. Ao longo da Bíblia, anjos falam a indivíduos para transmitir mensagens, advertências e instruções de Deus. Eles anunciaram o nascimento de Isaque a Abraão, Gênesis 18, 1-15, confortaram Agar no deserto, Gênesis 16, 7-14, orientaram Gideão em sua campanha militar, Juízes 6, 11-24, e revelaram o nascimento de Jesus a Maria e aos pastores, Lucas 1, 26, 38, 2, 8, 14. Por meio de seu ministério, os anjos ajudam o povo de Deus a compreender sua vontade e a se alinhar com seus propósitos. Além de seu papel como mensageiros, os anjos também estão ativamente envolvidos na proteção e no fortalecimento dos fiéis. O Salmo 91, 11-12 declara: "Pois a seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Os anjos são designados por Deus para vigiar seu povo, oferecendo proteção física e espiritual contra os ataques do inimigo. Segundo Reis 6, 15-17, Daniel 6, 22 e Atos 12, 7, 11, a Bíblia nos dá vislumbres desses confrontos cósmicos, mostrando a presença e a intervenção divina por meio de seus anjos. Assim como o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo que trazia uma mensagem a Daniel, exigindo a intervenção de Miguel, Daniel 10, 12 e 14, no Apocalipse vemos Miguel e seus anjos travando uma batalha contra o dragão e seus anjos rebeldes, o que resulta na expulsão de Satanás do céu, Apocalipse 12, 7. Esses exemplos nos lembram que a batalha espiritual não se limita ao reino físico, mas também ocorre em reinos celestiais invisíveis. É importante destacar que, embora os anjos sejam poderosos e atuem na batalha espiritual, eles não devem ser adorados ou venerados. Quando João se prostrou aos pés de um anjo para adorá-lo, o anjo rapidamente o corrigiu, dizendo: "Olha, não faças tal coisa, sou teu conservo e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus." Apocalipse 19, 10. Os anjos são servos de Deus, assim como nós, e toda a glória e honra pertencem somente ao Senhor. Não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Efésios 6, 12. No entanto, não precisamos temer, pois o Deus que comanda os exércitos celestiais está ao nosso lado. Como diz Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Através da oração, da fé e da submissão a Deus, podemos nos posicionar no lado vitorioso do conflito cósmico, confiantes de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés não é um evento isolado, mas parte de uma guerra espiritual contínua que tem sido travada desde a queda de Lúcifer. Essa batalha entre o bem e o mal permeia toda a história humana e tem profundas implicações para nossa vida e fé. A Bíblia deixa claro que, após sua rebelião contra Deus, Satanás foi lançado na terra junto com 1/3 dos anjos que o seguiram. Apocalipse 12, 3, 4. Desde então, ele tem agido como o príncipe deste mundo. João 12, 31, 14, 30,
16, 11, buscando cegar as mentes dos descrentes, 2 Coríntios 4, 4, e desviar as pessoas da verdade de Deus, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 2, 26. Ao longo das Escrituras, vemos Satanás utilizando várias estratégias para atrapalhar os planos de Deus e atacar seu povo. Ele é descrito como mentiroso e pai da mentira, João 8,44, tentador Mateus 4, 1, 11, 1 Coríntios 7, 5, acusador Apocalipse 12, 10, e como um leão rugindo, buscando a quem devorar 1 Pedro 5, 8. Ele trabalha para semear discórdia, promover o pecado e afastar as pessoas de Deus. Um exemplo notável das táticas de Satanás pode ser visto na queda da humanidade no Jardim do Éden, Gênesis 3, 1-7. Através de astúcia e engano, ele levantou dúvidas sobre a bondade e a veracidade da palavra de Deus, seduzindo Eva a desobedecer ao comando divino. Esse padrão de engano e tentação tem se repetido ao longo da história, à medida que Satanás tenta corromper a criação de Deus e frustrar seus planos redentores. Outro exemplo das maquinações de Satanás é encontrado no livro de Jó. Com a permissão de Deus, Satanás atacou Jó com uma série de provações e aflições na tentativa de fazê-lo amaldiçoar a Deus. Jó 1, 6, 22, 2, 1, 10. Embora Jó tenha permanecido fiel em meio ao sofrimento, sua história ilustra a determinação de Satanás em testar e atacar a fé dos fiéis. É necessário que os cristãos estejam cientes da guerra espiritual em que estão envolvidos e sejam equipados para enfrentar as investidas do inimigo. Em Efésios 6, 10, 18, somos exortados a nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura inclui a verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.